A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia aqui nesse estudo poderoso, maravilhoso. Eu louvo ao Senhor, porque Ele nos ama tanto que Ele deixou essa instrução para nós, de amor, de cuidado. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos entender que tudo o que nós precisamos, Ele já fez por nós. Tudo que nós precisamos, Ele já fez por nós. A ferramenta que nós precisamos para executar as nossas funções, para executar os nossos desejos, as nossas atitudes, já estão disponíveis no céu para nós. E é tão legal quando nós estudamos a palavra do Senhor e vemos o universo disponível, que então nós começamos a nos encorajar diante da palavra dele, para fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? Vamos juntos nesse estudo de hoje. E a palavra de hoje, a chave de hoje é a fé. E é muito interessante quando nós falamos de fé, porque quase sempre que você pergunta para alguém, você acredita? Aí a pessoa fala assim, eu acredito. E aí o pronunciar, o verbalizar, eu acredito, é bem tranquilo para todos nós, mas a execução, a hora de mostrar que é uma pessoa de fé, aí é a hora que se apresenta a fé ou a incredulidade. Isso é muito parecido com a chave da fidelidade que nós já estudamos, que a fidelidade é uma atitude e que ela só é mostrada exatamente quando tem uma oportunidade de ser infiel. E aí ninguém quer ser chamado de infiel. Todos acham, eu sou fiel, eu sou fiel aos meus princípios, às pessoas com as quais estão se relacionando comigo. Mas na hora de provar, que é no momento em que acontece a oportunidade de ser ou não ser fiel, é ali que vai ser. É ali que vai se mostrar, é ali que vai se revelar se é ou não. E às vezes a gente se perde ou demonstra que não somos fiéis ou pessoas de fé por atitudes e por coisas tão simples, tão banais, que ali, na hora da oportunidade, nós nos corrompemos, nós nos vendemos ou nós nos perdemos nos nossos próprios princípios. Então, o meu desejo hoje, com esse estudo da chave da fé, é aprender primeiro para minha vida, que eu preciso todos os dias da graça de Deus para ter uma fé ampliada, uma visão em que eu possa ter clareza, convicção das coisas que o Senhor já preparou para mim. E assim eu não precisar temer, não precisar ficar preocupada com as coisas deste mundo, pensando que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta, e enfim, ficar aí trazendo ansiedade, trazendo amargura, trazendo tristeza, ou trazendo frustrações daquilo que talvez só está organizado na minha mente de uma forma negativa. Então, por isso é muito importante executar a fé. E a fé, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus, mas precisa ser executada através da nossa vida, porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por praticar, vem por crer além das suas forças, por crer que existe um Pai, que existe um Senhor por trás de todas as coisas que você consegue ver com os olhos carnais. Existe algo que os seus olhos espirituais precisam ver, que o Senhor está trabalhando por você. Eu quero dizer que essa chave da fé, né, é a chave que dá acesso, ao impossível aos olhos da carne. Então, todos nós já falamos muitas vezes no milagre. O que é um milagre? O milagre é aquilo que acontece que não era possível, que não era palpável com as próprias mãos. É quando precisou de uma intervenção do sobrenatural no natural. E isso é muito legal. Mas quem é que vive o milagre? Quem crê. Porque o milagre não é para quem não crê.
O milagre é para quem crê. Então vamos lá no primeiro versículo, Marcos 2, 22 e 23. Ele vai dizer: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu amo esta passagem que está escrito em Marcos, no capítulo 9. Amo, já estudei algumas vezes sobre ela e cada vez que eu estudo eu sou confrontada um pouco mais sobre a situação em que nós vivemos e que nós falamos que cremos e que nós buscamos em Deus e muitas vezes diante de Deus ainda queremos mostrar culpados pelas as coisas não terem acontecido em nós e através de nós. Neste caso aqui, aquele pai, eu imagino a situação daquele pai já desesperado, porque ele tinha esse filho desde pequeno com esse problema sério, com esse problema grave, que caía, que rangia os dentes, que espumava a boca, que ele tinha problemas mesmo. Eu não sei se era uma epilepsia, se era um problema, mas ele tinha um problema de saúde física e tinha um problema espiritual, porque os demônios aproveitavam daquela situação. Mas imagina um pai ver o seu filho sendo lançado no fogo, o seu filho sendo lançado na água, na tentativa de expulsar aquela coisa ruim que estava nele, aquela situação que estavam dando a ele um sentimento que era melhor morrer do que continuar a viver. Imagina o coração desse pai. E esse pai já tinha feito de tudo, já tinha feito várias coisas, já tinha procurado pessoas para ajudar e nada tinha acontecido. E quando Jesus chega, ele sabia quem era Jesus, mas diante, e é por isso que eu já falei aqui nos nossos estudos, que a palavra desse nosso estudo, quando a gente tem aquela palavra não temas da Bíblia, nos encorajando diariamente, é uma palavra que nós realmente temos que usar todos os dias. Mas nesse estudo, a chave aqui não é não temas, é não desfaleça. Não desfaleça, porque nós temos coragem, nós temos ousadia, nós temos vontade, nós procuramos a palavra de Deus, nós queremos. Só que conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos perdendo a coragem. Por quê? Pelo cansaço, pelo desânimo, pela a necessidade de perseverar todos os dias na mesma situação. Chega aquela hora que você já está assim, eu acho que não é para mim. E é aí que é o que esse estudo vem propondo. Nesta hora que você fala, eu acho que não é para mim. É a hora em que você tem que olhar para Deus e dizer assim, eu sei que, igual diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele fará maravilhas a meu respeito se eu continuar. Porque nós já lemos, né, vários versículos onde tem uma promessa e vírgula, se não desfalecer, se, e aí segue, entendeu? Se manter fiel, se crer, se buscar, se... Então tem várias promessas, ela está ali e na sequência tem uma condição. E essa condição é a nossa parte. Então aqui, quando Jesus chega, que ele sabia quem era Jesus, então, e Jesus começa a conversar com ele, ele já parte daquele cansaço que ele estava, daquele argumento que ele tinha. Olha, Jesus, eu já fui, eu já procurei, meu filho está desse jeito, não porque eu fui omisso, não porque eu não dei importância para essa situação, eu dei, mas ninguém pôde resolver. E é essa conversa que ele está diante de Jesus, já numa conversa de cansaço mesmo, de desfalecimento. E aí ele fala para Jesus, se você pode fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa. Então assim, é como se fosse, olha, ninguém deu jeito, você é mais um que vem para especular, né? Mais um que vem para me questionar sobre essa situação do meu filho. Então, se você puder fazer alguma coisa, nós estamos aqui. E aí, outra coisa que eu acho legal é que ele usa, até nessa conversa aí, ele usa o pronome nosso, o pronome no plural, onde ele inclui o filho e ele. E aí, quando Jesus
fala para ele assim: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então ele muda o pronome. E aí ele fala: sim, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Então quando ele aí ele tira os culpados. Aí ele entende que o relacionamento dele com Jesus e que aquela conversa dele com Jesus. Eu imagino, mas isso eu, né? Imaginando Jesus olhando para os olhos dele e perguntando: se tu podes crer. Tudo é possível ao que crer. E diante desse olhar de Jesus, desse relacionamento empático de Jesus com ele, então ele não pôde resistir. Aí nesta hora ele não pôde olhar para terceiros. Ele teve que olhar para dentro de si e dizer: tá faltando fé na minha vida. Aí ele diz: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E aqui é onde eu digo, lá na nossa primeira chave, na chave da oração, né? Que ali é o momento em de você criar uma intimidade, de você criar um relacionamento empático com o Senhor nosso Deus. E é por causa disso. Porque bastou, eu imagino, assim, que foi um olhar de Jesus. Ou, de repente, porque Jesus, diante daquela situação, certamente estava olhando para ele. Então ele não pôde resistir de não sentir a presença, a pressão interna de saber que dentro dele a fé já tinha ido embora. Então quando ele fala isso, Jesus vai e faz a obra. E aí eu escrevi aqui: todos nós queremos algo novo, mas nós temos fé para isso? Nós temos ousadia para ir até Deus, para fazer além do que pensamos? Porque a nossa visão é uma visão muito micro, é uma visão muito pequena, é uma visão muito, muito ao nosso redor. E aí, o que acontece? Quando nós olhamos para Jesus, a nossa visão amplia muito mais. Mas nós temos essa ousadia de chegar a Deus e falar o que nós queremos, como queremos, quando queremos. Porque aí vem um outro versículo que eu separei aqui para ir construindo essa proposta desse estudo para a gente ampliar a fé. Provérbios 16:1, que vai dizer: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então quer dizer que se do Senhor vem a resposta, é porque nós levamos uma proposta para Deus. Então assim, quando nós estamos diante de Deus, pensando em ampliar a nossa fé, nós estamos levando o quê para que Deus possa devolver uma resposta de ampliação da nossa fé? Porque se nós estamos levando para Deus somente as causas possíveis aos olhos da carne, que de repente, por falta de um planejamento maior, por falta de uma ousadia maior, então o que é que Deus vai fazer? Se tudo ali é parte que você mesmo tem que fazer. Então não tem onde mais Deus agir ali. Você já fez a tua parte, porque a parte que é do humano, Deus vai fazer. Por exemplo, assim, Jesus me dá um emprego. O emprego você mesmo consegue. Você vai lá, vai procurar e as empresas vão te oferecer. Esse é uma coisa normal que você mesmo faz. Agora, se você quer um emprego diferenciado, com pessoas diferenciadas, com salário diferenciado, com habilidades diferenciadas para você exercer um cargo melhor do que você hoje tem aptidões, aí é diferente. Porque daí não é só um emprego, aí é o emprego. Aí é diferente. Então, o que você está pedindo? Ah, Jesus, eu quero um aumento de salário. Aumento de salário, se você fizer hora extra, você vai ter um salário a mais. Se você trabalhar um pouco mais, você vai ter um aumento nos seus rendimentos. Mas que aumento é esse? Que quantidade é essa? Como? Por que você está entendendo que você precisa de um aumento? O que tem por trás de tudo isso? O que é isso? Você quer esse aumento como uma honra? Você quer um aumento... E aí, o que você está fazendo? A tua parte para você ter isso? Aí, o tocar no coração de quem Deus vai usar para corresponder com essa tua petição aí. Aí é o que Deus vai fazer. Então, assim, do coração do homem são as preparações. Vai ter algumas versões que vai dizer assim, do homem o planejamento, né? E do Senhor a resposta final.
E aí, o que acontece aqui? No ambiente de Deus, não há margem para dúvida. Não há margem para dúvida, porque para nós, o questionamento, o planejamento, ele tem que ser detalhista. Porque para Deus, o querer e o efetuar. O querer e o efetuar. Então, quando você pede para Deus uma coisa e Deus está pronto para responder para você, se você não tiver feito isso tudo nos detalhes, Deus, é claro, Deus vai melhorar ainda mais o que você pediu. Porque Deus faz isso sempre, porque Ele nos surpreende sempre. Mas essa sua parte de fazer precisa estar consciente, convicto do que você quer. E aqui é mais um versículo, Judas 1:3 vai dizer: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que aqui Judas, quando ele vai escrever isso, eu entendo que ele estava dizendo assim: olha, eu estou falando para vocês, eu estou lembrando vocês que existe sim uma salvação que foi dada para nós, mas eu preciso diligentemente, que ele está dizendo isso, com muito cuidado, com muita reverência, com muito respeito, com muito olhando as minúcias, os detalhes. Eu percebo que tem alguém deixando a fé embora, deixando a fé vazar pela janela. Então, diz assim, vocês precisam batalhar por isso. Então, o que eu quero aqui, nessa parte aqui de Judas, o que eu entendi para a minha vida? Quando eu percebo que a minha fé está sendo prejudicada pelo meu cansaço, pela minha perseverança, e sabe quando você está assim, batendo numa porta e ela não abre? Que é aqui o caso quando a gente está usando, né, o termo das chaves. Quando você pega um molho de chave, já acontece, na minha casa acontece isso com uma frequência. Eu tenho um portão que eu abro ele pouco, e eu tenho um chaveiro que tem ali, não sei, umas 10, 12 chaves. Eu preciso até contar, que esses dias eu estava pensando em ir lá contar quantas chaves tem ali, e acabei não fazendo isso, mas tem várias chaves. E elas são todas muito parecidas. Mas tem uma forma que eu coloquei elas, que é fácil para eu descobrir as chaves que eu abro todo dia. Mas a do portãozinho, que é um portão que eu abro pouca frequência, eu não fiz um segredo nela ali para eu saber imediatamente qual é. Todas as vezes que eu vou abrir aquele portão, eu preciso colocar uma, duas, no mínimo 3 tentativas para eu chegar na chave que eu preciso que abre. Mas aí, isso, e tô falando de chaves que eu conheço, que eu tenho esse molho de chave há mais de 10 anos. Eu moro nessa casa há mais de 10 anos. E ainda acontece isso. E isso é uma coisa assim muito séria. Outro dia eu pensava nisso, falei, meu Deus, como que isso é sério? Porque assim, tá na minha mão todos os dias, esse molho de chave tá na minha bolsa, tá onde eu vou. E olha, eu quase sempre, eu não me lembro quantas vezes que eu chego lá, que é na primeira que eu acerto a chave. Então assim, e por que isso? Porque é uma situação em que eu uso pouco. E aí eu coloco ali, ela tá ali, mas eu não anotei, eu não escrevi nada nela. Só que o que acontece? Eu não desisto, eu coloco uma, não deu, eu tiro, coloco a outra, não deu, eu tiro, coloco a outra. E se eu tiver que colocar as 12 lá, ou as 10 que eu tenho naquele molho, eu vou colocar até encontrar aquela que eu preciso para abrir. Por quê? Porque eu quero ir para o outro lado sem arrombar, sem destruir, sem prejuízos, e ainda quero ir sem demora. Então aqui, quando ele fala batalhar, aqui nessa história nossa aqui, é aquela situação que eu falei no primeiro dia, que eu queria muito que fosse entendido essa proposta de que se você tentou com uma chave e ela não deu certo, você não recua e depois volta com a mesma chave. Isso na prática para abrir uma porta. Mas quando você tenta e não abre, você vai, você volta e você já tenta outra. Ou você nem vai, você nem recua, você tá ali diante da chave, colocou uma, não deu, você já pega a outra, já troca aqui, já coloca a outra, já pega a outra, já troca. Você não fica dando tempo. Agora, claro que se você já tentou várias e ainda não abriu a porta,
você já cogita a possibilidade dessa chave não estar naquele molho, você já começa a olhar de um a um, você já começa a olhar a marca do que está lá na fechadura e a marca das chaves que estão na sua mão, você já começa a olhar o desenho da chave para ver se cabe no desenho da chave da fechadura. Quer dizer, você não fica ali parado, você não fica esperando, o tempo vai resolver, porque o tempo por si só não resolve nada. O tempo, ele só vai resolver com a tua atitude, com a tua ação e com a mão de Deus interferindo na situação através da sua atitude. Porque se Deus, como nós aprendemos ontem na semeadura, você foi lá, fez a semente, lançou a semente, você preparou o terreno, você teve toda uma preparação sua, toda uma atitude sua. Aí sim, depois que você lançou no solo, aí o tempo resolve, mas não é o tempo também sozinho, porque Deus vai colocar uma ação de germinação na semente, para que a semente venha a nascer, crescer e frutificar, de acordo com o solo que você plantou, de acordo com o que você está preparando. Então o tempo sozinho, o tempo não resolve nada. O tempo precisa da tua ação, da tua interferência, da tua petição diante de Deus, para que Deus possa entrar ali e providenciar a resposta. Então, é necessário batalhar pela nossa fé. É necessário observar se as atitudes que você está tendo e se o seu clamor diante de Deus é pelo sobrenatural ou se é pelo natural. Porque pelo natural não precisa fé. Pelo natural só precisa de ação. Levantar e fazer. Levantar e executar. Agora, pelo sobrenatural, você precisa de levantar, fazer e crer. E ainda descansar no Senhor, para no meio do caminho, durante os obstáculos, você não se perder e negar a sua própria fé. Ou de repente ir lá e tomar de novo as coisas da mão de Deus, quando Deus já está resolvendo. E aí, Efésios 6, do 11 ao 18, vai falar, nós conhecemos, vai falar da armadura da fé. E ali nós entendemos que tudo o que está dizendo ali, colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçar os pés com a preparação das boas notícias. O que quer dizer tudo isso? Toda essa vestimenta, para quê? Aí vai dizer lá no finalzinho, vai dizer assim, porque orando em todo tempo, com súplicas e vigiando, nisto com toda perseverança. E aí ele segue, depois ele diz assim, para que depois de um dia mau, você não esteja abalado. Porque, então, tudo isso, porque os adversários, o inimigo, ele vai afrontar você. E como você está revestido? Então, esse vigiar aqui, por isso que ele fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que são os dardos? Os dardos é a parte em que atinge a mente. Por quê? Porque na mente você anula antes mesmo de você agir. Se você imaginar um não, antes de você ter feito a sua pergunta, só essa imaginação de que a resposta vai ser não, pode te impedir até de fazer a pergunta. Pode te impedir até de fazer a pergunta. Outro dia eu escutava no filme uma situação que a pessoa contava, ela estava encorajando a outra pessoa a crer na situação. Aí ela falou, já ouviu a história do macaco? E aí a pessoa diz assim, não, então vou te contar. Uma pessoa estava indo para um lugar distante e no meio do caminho o carro furou o pneu. E aí ele olhou e ele viu que ele não tinha macaco dentro do carro. E aí ele procurou, olhou para um lado, para o outro, ele viu que tinha uma casa perto. Aí ele viu que naquela casa tinha carro, ele imaginou, naquela casa tem macaco, porque lá tem carro, então eu vou até lá e vou pedir o macaco emprestado. E aí ele foi. E no meio do caminho ele começou a pensar, e se eles não estiverem em casa? E se eles... Aí tá, não, mas eles estão em casa. Mas e se eles não quiserem me emprestar o macaco? Mas e se eles me cobrar pelo macaco? Se eles me cobrarem R$200 pelo macaco?
E ele foi pensando qual seria a resposta. E quando ele estava chegando na casa, ele disse assim: se eles me cobrar R$1.000 para me emprestar esse macaco. E aí, aí ele bateu. Quando a pessoa abriu a porta, ele já estava tão cheio de tudo que ele tinha pensado, certo de que a pessoa ia dar para ele uma maior resposta, que quando a pessoa olhou e falou para ele: bom dia, posso te ajudar? Ele falou assim: pode ficar com o seu macaco, porque eu não vou pagar R$1.000 para usar o seu macaco. E volta pro, né? Perdeu ali, porque ele nem, a pessoa que atendeu nem sabia o que ele precisava. Só para a gente entender aqui, é um exemplo, né, que eu vi no filme, mas o objetivo ali era aquela pessoa, ela estava encorajando a outra, contando essa história, dizendo do quanto que a mente produz coisas antes mesmo de ter acontecido a pergunta, o questionamento, a resposta. E o que aconteceu ali? Ele perdeu a fé, ele perdeu a oportunidade de ter uma resposta positiva a seu favor, porque ele criou uma situação e creu naquela situação contrária à sua própria necessidade. Então aqui, Apocalipse 3:11 vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando eu coloco aqui esta parte da coroa aqui de perder, é porque se você perder a tua fé, você vai perder a tua vontade de lutar. E você vai se perder no meio das suas próprias convicções errôneas, contrário ao que Deus tem planejado para você. E aí, nós também já estudamos lá na chave da oração, da chave do discernimento, nos primeiros 3 dias, sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva que Jesus contou para os seus discípulos. E aí ele faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa pergunta, eu quero ficar com ela hoje, para mim e para você. Jesus voltando hoje, ele vai encontrar fé na minha vida? As minhas propostas, as minhas petições, nas minhas orações diante de Deus, tem sido levado com fé, sabendo que Ele pode fazer? Ou eu tenho chegado lá como aquele pai relatado lá em Marcos: se tu podes. Aquelas orações que muitas vezes a gente está tão cansado que a gente fala: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E Jesus: sim, eu quero fazer a minha vontade na sua vida. Mas qual é a sua vontade? O que você está clamando a mim? É coisas que eu tenho que fazer, é coisas que você já deveria ter feito, para então aí eu entrar com a minha parte. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta oportunidade, vamos clamar ao Senhor para que Ele guarde a nossa fé e que Ele proteja a nossa mente dos dardos inflamados do inimigo, para que a nossa mente não venha produzir nada negativo. Tem um louvor que fala: toda vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. E o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Que nesta oportunidade o Senhor possa te dar a chance de crescer um pouco mais. Salmo 7,16 vai dizer: a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Então, o que eu entendi aqui? O que nós estamos fazendo, procurando, esse salmo, ele é maravilhoso, porque ele vai dizer que complementa o de ontem. Nós estamos plantando, nós estamos colhendo. O que você está produzindo dá um reflexo. O que você está fazendo dá um reflexo. E ela vem sobre a sua própria cabeça, sobre a sua própria mente, sobre a sua própria forma de pensar e de agir. Em Deus, hoje, vamos crer que essa chave da fé, essa chave que é a fé, vai nos dar acesso ao impossível, ao sobrenatural, porque nós hoje tivemos uma clareza, um entendimento melhor daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Amém? Senhor, obrigado por esta oportunidade. Hoje nós aprendemos sobre a fé e nós queremos muito, Pai amado, no nome de Jesus, no que compete à minha vontade, exercer, Senhor Deus, este dom, com convicção de que o Senhor pode todas as coisas. E a minha parte é crer que o Senhor pode, temer ao Senhor e ser responsável na execução daquilo que compete às minhas mãos a fazer, para a glória do teu nome.
Amém. Eu agradeço você por ter participado comigo desse estudo e eu quero muito que você seja feliz nesse estudo, que você possa acrescentar na sua vida atitudes de fé. Compartilhe, seja grato pelo que o Senhor está fazendo com você. Leve esta mensagem para mais pessoas. Eu sei que você conhece pessoas que precisam ter a fé ampliada, que precisa deixar para fora o desânimo, a preguiça, a falta de conhecimento e levar este vídeo para mais pessoas. Insistam para que eles vejam, peçam para que eles vejam, contem as experiências da sua vida através do que você viveu, ouvindo isso, lendo esses versículos e vendo o que o Senhor está fazendo em você. Você pode ser uma inspiração para outras pessoas e é isso a vontade de Deus para a sua vida. Amém?